Sem dúvida, na nossa vida espiritual, temos que estar atentos com quem nós combatemos. Mas o correto é quem combate contra nós. E nós sabemos que quem combate contra nós é o demônio. Precisamos saber qual que é a estratégia dele, qual que é a intenção dele, para que nós não caiamos nas suas armadilhas. As suas seria muito complexo dizer, mas na sua armadilha. Porque o demônio tem somente um propósito: dividir. Nos colocar longe de Deus e nos colocar longe dos irmãos. Então, a proposta do demônio é a divisão. E como é que ele faz para alcançar esta proposta dele? Ele utiliza meios muito sofisticados, apesar de simples, e com uma inteligência angélica, porque ele é um anjo, então ele tem essa capacidade angélica. Por isso que os grandes mestres espirituais vão dizer, diante do inimigo, nós só temos uma possibilidade: foge. Porque se você ficar, você não consegue lutar contra ele. A divisão que propõe o demônio, ela acontece também em diversos níveis da nossa vida. E é aqui que nós temos que estar muito atentos. Por quê? Porque ele ataca exatamente o ponto da nossa humanidade e aí vai atacar o ponto da nossa espiritualidade. Como já sabemos, não existe divisão entre uma e outra. O ser humano é feito para viver em comunidade, em comunhão. Ninguém consegue viver sozinho. E quem vive sozinho, morre. Portanto, o demônio tende, sobretudo nos dias atuais, tornar-nos individualistas, como pessoas isoladas nos diversos lugares, sem uma comunicação profunda entre nós e, por isso, sem uma comunicação profunda entre Deus. Por isso seria errado, né? Sem uma comunicação profunda com Deus e, por isso, sem uma comunicação profunda entre nós. E os dias vão passando e nós percebemos que um reino do individualismo vai tomando conta. As pessoas perdem essa capacidade comunicativa e aquilo que Jesus Cristo restaura em nós, pela graça do Espírito Santo, é o fato de que nós vivemos em uma grande comunhão. E esta grande comunhão que nós vivemos, nós realizamos ela dentro da família, aquela ao qual nascemos, mas sobretudo nesta família aqui, que é a família que o Senhor nos deu, o que nos une é a graça do Espírito Santo. Esta união no Espírito Santo é muito mais profunda e muito mais real do que a nossa união de sangue. Portanto, aqui nós estamos entre parentes, nós estamos dentro de uma família. E por que estamos dizendo isso? Porque também nós temos a tendência de viver a nossa vida espiritual de modo individualista. Temos muita mania de viver a nossa vida espiritual isolado dos irmãos. E sabemos que no decurso da história da igreja, isso aconteceu muitas vezes. E nós, na cultura brasileira, sobretudo, pagamos um pouquinho, porque entrou na nossa mentalidade, a partir dos anos 90, esta ideia de uma espiritualidade individualista. Quem aqui já não ouviu, se não afirmou? Eu já afirmei. Vou ficar em casa e vou rezar sozinho. Eu não preciso de comunidade, não preciso da igreja. A gente passa por isso. Melhor, como diz o outro, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas eu prefiro uma outra frase. Melhor mal acompanhado que sozinho. É o contrário, né? O pessoal fala, melhor sozinho do que mal acompanhado. Não, melhor mal acompanhado que sozinho. Porque sozinho não realiza aquilo que nós somos. E aí nós vamos entender que esse tipo de espiritualidade, ele toma conta, sem querer até, da nossa espiritualidade católica. E aí nós passamos a ser aqueles intimistas, ficamos um pouco assim, não temos mais a capacidade de viver em comunhão. Veja, a salvação ela é individual, sem dúvida. Ou seja, você teve um encontro com Cristo. Mas esse encontro com Cristo, ele acontece, ele se realiza dentro da comunidade. Portanto, a tua relação com Cristo, ela ganha sentido aqui. Ela ganha sentido dentro do serviço da vida com os irmãos. Então nós temos que, temos que estar atentos a não deixar que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade individualista. A nossa espiritualidade é sempre uma espiritualidade de comunhão. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, vai falar exatamente sobre isso. Ele vai mandar os discípulos para propagar o reino,
para dizer, curar os doentes, expulsar os demônios, falar que o reino de Deus está próximo, e ele manda sempre 2 a 2. Jesus não manda sozinho. Isso significa que ele manda em comunidade. E nós pertencemos a esta comunidade. Nós somos uma igreja que faz parte deste mandato aqui, porque nós somos uma igreja apostólica. Jesus Cristo manda os seus apóstolos. Nós somos católicos apostólicos do rito romano. E aqui sobre a nossa jurisdição, quem é o apóstolo que exerce esse mandato é o Dom José. Mas nós estamos com ele porque este mandato dos apóstolos também é para cada um de nós. E porque nós evangelizamos, a nossa evangelização ela precisa ser eficaz. Porque nós não evangelizamos para que as pessoas ganhem a nossa simpatia, mas nós evangelizamos para que as pessoas encontrem Jesus Cristo. E onde se encontra Jesus Cristo? Na comunidade. Se encontra Jesus quando nós viemos aqui e olhamos a graça sacramental e olhamos o rosto dos nossos irmãos e ali nós conseguimos perceber esta presença profunda de Jesus. E é esta presença profunda de Jesus que dá sentido para a nossa vida e aí nós vamos compreender a grandeza do nosso chamado. Mas existe uma outra sutileza da parte do demônio e sofisticação, né? Tem um candidato Ciro Gomes que fala isso, né? Sofisticação. Não estou puxando o saco de Ciro Gomes não, pelo amor de Deus. É que ele usa essa palavra, eu lembrei agora. Veja, qual que é a outra sofisticação do demônio? Ele vai dizer que das coisas de Deus nós não podemos falar em lugar nenhum. E hoje, infelizmente, dentro do contexto social, existe essa máxima: religião não pode ser falada. Não podemos dizer nada de Deus em nenhum lugar para nenhuma pessoa. Isso aqui é uma sutileza do demônio que quer separar a nossa vida das demais coisas que acontecem. Isso não pode acontecer. Porque nós somos chamados a falar de Jesus Cristo em qualquer momento e em qualquer situação, ainda que isso custe a nossa vida. Ainda que isso custe o nosso emprego, ainda que isso custe uma antipatia da parte de algumas pessoas. E é isso que o cristão é chamado a falar e a dizer e a fazer. E é muito interessante porque nós vamos perceber na primeira leitura do profeta Amós, que ele foi chamado a falar de Deus. O que é o profeta? Tá? Na Bíblia tem 2 classes, tem os patriarcas e os profetas. Em geral a gente confunde. Patriarca está ligado à genealogia, às 12 tribos de Israel. O profeta é aquele que é chamado a recordar ao povo de Israel a unidade ao qual ele pertence, a Deus. Quando o povo de Israel começa a se esquecer de Deus, então Deus levanta um profeta para dizer: Israel, volta para o teu caminho. O povo de Israel estava perdido naquela situação de Amós. Eles estavam dentro dos palácios, vivendo bem, um bem-estar, um período próspero na vida de Israel. Estavam tranquilos e contentes, de tal modo que quem chegou para o profeta Amós disse: olha, não evangeliza aqui não, vai embora, vai para outro lugar, aqui a gente está bem, você não tem vidente, chama de vidente, vai embora daqui, vai para outro lugar, porque aqui não é o seu lugar, que é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Ou seja, nós não podemos falar de Jesus Cristo, não podemos dizer da nossa comunidade, porque o mundo do bem-estar não nos permite. É interessante perceber isso, porque, por exemplo, nos países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, as igrejas estão sendo destruídas, estão desaparecendo do espaço público, estão sendo compradas por outras empresas, né? Estão se transformando em balada, transformando em não sei o quê. Ou seja, vai tirando Deus do espaço público, vai tirando Deus do espaço. Isso é o que o demônio pretende. Ou seja, que nós não tenhamos uma presença profunda de Cristo, presença essa que dá um sentido para a nossa vida e que demonstra aquilo que nós somos enquanto comunhão. Se nós pararmos para pensar, pensa aqui no nosso microespaço. A nossa paróquia de jurisdição territorial, ela começa aqui na Rua Verbo Divino e vai até o Shopping Morumbi. Vai até a Marginal, até a metade do Rio Pinheiros, então os peixinhos que estão para cá é nosso, de lá é da Diocese Campo Limpo, né? Não tem peixe lá, mas tudo bem. Em todo caso, e aqui na rua aqui de cima, até lá no Shopping Morumbi. Muito bem. Daqui até o Shopping Morumbi, a presença de igreja, somente nós. E tem algo que nós deveríamos estar atentos. Como é que isso acontece? Significa que aos poucos o demônio vai criando divisão entre nós e nós vamos deixando de lado até a nossa presença física, enquanto igreja, enquanto lugar de posição. Isso não se espera da gente. Ou
seja, o que espera da gente é não entrar na lógica dele e ter a capacidade de profetizar. Mesmo quando existe bem-estar. E aí entra outra coisa, né? Porque, por exemplo, nos países nórdicos, onde a igreja não está mais presente fisicamente, está sendo destruída, as pessoas também não falam mais de Deus. Deus é um fato muito pessoal, você não pode falar dele para ninguém. Isso é uma coisa estranha, porque, ao que parece, nos grandes países de bem-estar econômico, a presença de Deus ela é diminuída por parte das pessoas. O que deveria ser tudo o contrário. Porque se nós temos uma vida boa, nós deveríamos falar mais de Deus. Deveríamos ter mais disposição para evangelização, deveríamos viver melhor em comunidade, e acontece tudo o contrário. E isso mais ou menos é o que está acontecendo por aqui. Por isso que temos que estar muito atentos, para não deixarmos nos envolver dentro desta ideia demoníaca de individualismos na nossa vida espiritual, de intimismos. Nós somos chamados a viver em comunhão. E isto aqui significa dar ao mundo, que todo dia se fragmenta, todo dia vive divisões, que todas as vezes as pessoas estão sempre mais distantes umas das outras, uma novidade. E qual que é a novidade que nós damos? A novidade de Cristo. Nós damos a novidade de Jesus. Temos a capacidade de dizer algo novo para este mundo. É aquilo que o Papa Francisco ultimamente pede tanto para a igreja, ou seja, de sair. Nós saímos, ok, mas saímos como? Sozinhos? Não, saímos em comunidade. Saímos sempre 2 a 2. Temos esta capacidade de dizer às pessoas que existe uma realidade que nos une e que nós não somos chamados a viver na solidão, que não somos chamados a viver dentro do individualismo. Nós somos chamados a viver numa comunidade. E atenção, na comunidade dos apóstolos tinha Judas, o traidor, tinha Mateus, que era cobrador de imposto, alguém que tinha estudo, tinha André, que era pescador, tinha Pedro, que era turrão, tinha de tudo. Então esta ideia também de uma comunidade perfeita não existe. Existe estar juntos. Estar juntos pela graça do Espírito Santo, que nos une. Estar juntos dentro de uma ideia muito clara do Espírito que vem ao nosso encontro, dos sacramentos que nós recebemos e que podemos olhar nos uns aos outros. E me deixa muito feliz, por exemplo, no nosso microespaço paroquial, as pessoas que me falam que vão na feira e aí encontram uma e a outra, e aí conversam e se cumprimentam e dizem que vão tomar café juntos, que passam na padaria ali, que no açougue e tal. Isso é muito bonito, porque isso é mostrar para o mundo que nós somos, ou melhor, nós pertencemos a uma comunidade, nós temos uma identidade, e esta é a identidade cristã, e que todos nós aqui caminhamos dentro de uma mesma direção, que é o céu. Nós estamos nos preparando para ir para o céu, e passa pela presença, obviamente, de Cristo, e de estar juntos em volta dele, na Eucaristia, de estarmos juntos enquanto comunidade, capazes de nos olhar, de nos ver, capazes de entender o outro, de acolher o outro e de sustentar o outro neste caminho e de ser sustentados também. Nós não somos perdidos no mundo, nós temos quem nos sustenta. Cada um de nós aqui sustenta um e o outro, e nós vamos dando passos juntos e vamos crescendo como comunidade e vamos percebendo sempre cada vez mais a presença de Jesus no meio de nós. É o demônio que quer nos dividir. E é muito interessante que no final do Evangelho vai nos dizer isso, que os apóstolos expulsavam demônios. Quando a gente fala expulsar demônio, na nossa cabeça já vem o exorcismo de Emily Rose, né? Vem o exorcismo lá do cinema lá e tal. A gente já pensa lá o padre com a cruz assim. Gente, expulsar demônio significa quebrar o individualismo. Isso também é um modo de expulsar o demônio. Ou seja, quando, imagino, o esposo e a esposa estão brigados, né? Fica aquele climão dentro de casa, aquela coisa dura, difícil. Parece que o mal está ali. Mas quando tem o perdão, é tudo diferente, tem uma festa nova, tem algo bonito, se percebe a presença do Espírito. Assim também é no mundo atual, na nossa espiritualidade. Ou seja, expulsar o demônio significa quebrar o nosso individualismo, quebrar a nossa solidão, ter a capacidade de encontrar com o outro, de sair do nosso casulo, de ter a capacidade de ver quem está diante de mim, de se interessar por ele, mas com uma ideia clara e com a certeza de que é o Espírito que nos une. Ter a certeza de que aquilo que nos une é essencial, é profundo. Aquilo que nos une nos dá uma graça grande. Isso para nós é importante. Isto aqui é expulsar os demônios. Depois vai dizer, e curavam numerosos doentes. Ou seja, curar doente. Nós estamos no mundo doente, todo mundo sabe disso. E o que o cristão pode oferecer para este mundo doente? Uma casa nova, uma comunidade. Pode oferecer a presença de Cristo. Pode oferecer o fato de que nós somos unidos, que não estamos sozinhos. No mundo que sofre da doença da solidão, nós cristãos temos o remédio, Jesus. Olha que bonito.
E depois vai dizer ungindo-o com os olhos, com óleos. Agora, aqui tem como ter uma vírgula, não sei se ungindo com óleos está ligado a curar os enfermos. Tem que pegar o texto grego depois para ver direitinho. Mas, em todo caso, a unção com óleo, ela quer dizer algo do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, recebe por este crisma o dom do Espírito Santo, que o bispo coloca na nossa cabeça. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos une, ele é o princípio de unidade. E nós recebemos isso. E podemos comunicar isso de alguma maneira para as pessoas, para que elas, eu vou usar uma palavra um pouco poética, do ponto de vista poético, tá? Para que as pessoas sejam seduzidas, poeticamente falando, para que possam encontrar o Cristo. Isso é muito bonito. E é aquilo que se espera a cada um de nós, dentro da nossa missão. Não tenhamos medo do nosso bem-estar, que se não tivermos, não tem problema. Não tenhamos medo de fugir do demônio, porque é necessário fugir do demônio, mas tenhamos sempre a capacidade profunda de saber que nós somos uma comunidade, ter esta consciência que pertencemos a uma comunidade e que oferecemos para este mundo degradado, fragmentado, individualista, uma nova possibilidade, uma novidade de participar da comunidade de Jesus pela graça do Espírito Santo. Que assim seja. Amém.